Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos repetir o 3, acrescentando Maranata. Vamos repetir dizendo dessa forma: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. No 3, 1, 2, 3. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Quem está aguardando a vinda de Jesus, levanta a sua mão para o céu e oramos em agradecimento a esta palavra. Soberano Deus, maravilhoso Pai, quando chegamos aqui, fomos bem recebidos pelo pastor Françoel, com a sua família, obreiros, nos deu um alimento abençoado, né? Nunca tinha comido munguzá e gostei demais. Muito bom. Meus irmãos, eu trago aqui a paz do Senhor, do nosso pastor presidente, pastor Carlos Nogueira, da pastora Elisa, que é a pastora presidente da CIB, aonde tem feito um belo trabalho com as mulheres do estado. Deus tem levantado aí um grande exército de mulheres e tem sido uma bênção. Grato a Deus também por hoje estar aqui revendo o pastor Isaac. Tivemos na parte da tarde, passamos um momento maravilhoso, né? De boas conversas, né? Conversas do céu, né? Nada da terra. Fizemos uma oração fervorosa, animada. Eu tenho certeza que Deus, Ele se agradou desse momento, né? Então, continuamos aí visitando Rio Nono, passamos por Caldeirão, fomos até Marcolândia, com o pastor João Marcos. E graças a Deus, aqui estamos para poder estar aqui junto com vocês, servindo ao Senhor Jesus, nesse culto festivo. Quero aqui também cumprimentar o pastor Sena. Pastor Sena é um dos marcos do Ministério de Madureira, faz parte da fundação desse ministério na capital, aqui no sul do estado, né? Foi enviado, cumpriu a missão e graças a Deus já vai mais de 20 anos aí servindo ao Senhor Jesus. Aleluia! E estamos felizes pela instrumentalidade que ele tem sido para o ministério
de Madureira, né? Ajudando a crescer o reino de Deus. Também os nobres companheiros, né? Pastor Wildenberg, né? O irmão Roque, né? Também, Robson, está conosco, nos acompanhando. Estamos gratos. Meus irmãos, que coisa maravilhosa o Senhor nos concede nessa noite, estarmos diante de um tema: Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Deste amor que cobre multidões de pecados. O apóstolo João diz assim: a ninguém deveis nada, a não ser o amor. Eu demorei, pastor Isaac, a entender isso. Demorei. Mas eu entendi. Porque o amor de Deus é uma dívida impagável. Você sempre está devendo ao próximo. Porque esse é o mandamento de Jesus: amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Que esse amor continue te fortalecendo, que este amor, aleluia, continue te enchendo de esperança, te dando a certeza, fazendo você acreditar, aleluia, que há salvação para a sua casa. Há muitos que já deixaram a fé, que já estão desistindo, mas nós estamos aqui. E o que me alegra na palavra de Deus em 2 Pedro 3:9 diz assim: assim como Ele é puro, nós devemos estar, aleluia, nos santificando todos os dias, aleluia. Não devemos nos desanimar. O nosso ânimo está na palavra, o nosso ânimo está na oração, o nosso ânimo está na nossa perseverança em congregar, estar firme, evangelizando, anunciando, dizendo que há esperança para esse mundo que está cheio, aleluia, de maldade. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Dizer a alegria de poder estar de volta nesta igreja e ver meu amigo pastor Françoelmo, que está à frente deste rebanho, poder estar acompanhando meu pastor presidente, pastor Volden, e vivenciar esses momentos de alegria em visitar alguns obreiros, e ver também o pastor Isaac, meu amigo de muitas experiências juntas. A gente teve hoje com ele na casa dele, foi uma maravilha de Deus, com a sua esposa ali, meus obreiros de Fronteiras. Também poder estar com o pastor Wittenberg, que é um dos nossos pastores na cidade de Teresina. Está também com o irmão Robson. Estar na cidade de São Julião, irmãos, para mim é um privilégio demais. Primeiro porque eu estou na minha casa. Aqui eu tive o privilégio de viver experiências únicas à frente da obra de Deus. Quero cumprimentar Francisco Melo, homem de Deus, pastor, vai trazer uma palavra hoje aqui. Eu vou me alimentar para sair daqui para 40 dias e 40 noites. É só o prazo que dá. Depois a gente come outras para poder seguir. Revelo é um privilégio, tive o prazer de conhecer lá na cidade de Mangabeira. Longe, irmão, longe, daqui para lá é viagem para contar a história. E eu não posso deixar, irmãos, de primeiro ler um texto sagrado que eu julgo necessário e depois fazer as minhas considerações. Não vou me prolongar, até porque nós estamos em festa, e por estar em festa a gente não pode avançar, e eu entendo muito bem. Abra a tua Bíblia comigo no texto sagrado, no livro de Salmos. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Passa o seu tempo todinho meditando na palavra de dia e de noite. Pois serão como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dará o seu fruto ao tempo certo, e as folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Repita comigo: em tudo. Deus o livre. O pastor Franciel faz tanta propaganda de São Julião no grupo da igreja, que se nós sair daqui com essa impressão, nós vamos sair com vergonha. Porque lá no grupo da convenção só dá São Julião de tarde, São Julião meio-dia, de noite, e de madrugada, quando a gente vai olhar, é vocês lá. Então faz comigo: em tudo. Pai crente só vive na pressão. Meu Deus. Pode de novo. E tudo que fizer prosperará. Deus abençoe. Devido ao meu amigo João Neto, que foi uma das peças fundamentais para esta igreja chegar até aqui. Ele, a sua família, sua mãe, saudosa memória, seu pai, que ainda está aí com saúde, toda a sua família. Para mim é um privilégio revê-lo, encontrá-lo aqui. E aqui o senhor tem cadeira cativa, até porque quando o senhor sai daqui, ninguém lhe deu carta de mudança, então você está ligado aqui na fileira. Rever pessoas, eu vou ter de cometer alguns equívocos, porque eu consigo lembrar do rosto, mas não consigo lembrar do nome. E alguém dizia: pastor, você não faz o apelo, porque Deus mudou a estratégia. Olha para quem está do outro lado, diga para ele: a obra dele, a estratégia dele, ele opera como ele quer, ele faz como ele quer, e tudo está no controle dele. Ele vai pregar tudo, não tem nada a ver com isso, não. E o Senhor nos trouxe até aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Só está faltando uma coisa para me fechar a alegria de votar em São Julião: o título de cidadão são juliense. Eu não posso morrer, João Neto, o seu filho que vai ser candidato a vereador, e o Geraldo aqui. Eu não posso morrer sem um título de cidadão, sem nascer oficialmente para essa cidade, porque aqui eu tenho um carinho grandioso, porque eu vi Deus fazer grandes obras. Eu quero trazer uma palavra de gratidão em nome do deputado Coronel Carlos Augusto, amigo do Amâncio. Sempre quando a gente conversa, ele fala do tenente Amâncio, um homem que tem revolucionado o sistema prisional e tem trabalhado de uma forma espetacular. Também não posso deixar de trazer uma palavra de saudação ao meu amigo secretário de Trabalho e Emprego, o meu amigo Zé Santana, que tem interesse na prosperidade desta cidade, tem interesse no avanço social e econômico desse lugar, e nos recomendou, tanto ele como o Coronel Carlos Augusto, que trouxesse um abraço para o Senhor e para toda a igreja. E nós fazemos isso com a bênção do nosso pastor presidente, pastor Carlos da Silva Nogueira, que tem sido um canal de bênção para a organização do ministério em todo o território piauiense. Os 205 municípios que o Ministério de Madureira tem semente plantada está unido no propósito: ganhar almas para o reino de Cristo Jesus e avançarmos em direção ao alvo, que é chegar na mansão celestial, até que o Senhor venha buscar a sua igreja.
ali no capítulo 15, ele vai falar do assunto acerca da ressurreição, que muitos ali não acreditavam na ressurreição, e Paulo vai dizer que se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então Paulo ele vai pautar esse assunto acerca da ressurreição. Lá no final, no versículo de número 51, Paulo vai falar algo que é inédito ali para aquela igreja. Ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Isso acontecerá na vida do Senhor Jesus. E é essa vida que nós aguardamos todos os dias da nossa vida, essa vinda de Cristo para nos resgatar desse corpo mortal, desta vida corrupta, para ser um corpo incorrupto, um corpo incorruptível, uma vida imortal que viverá eternamente com o Senhor no céu. Então que nós possamos ficar preparados, firmes, debaixo da promessa do Senhor. Louvado é o nome de Deus, para que não venhamos ficar de fora naquele dia, porque o próprio Jesus diz: eis que cedo venho. Louvado é o nome do Senhor, e o galardão está preparado para cada um de nós quando Ele voltar. Amém?
Pastor Senna, quando chegou aqui no São Julião, me identifiquei muito com ele, até por nós ter uma idade aproximada, e se tornou um amigo, assim, um irmão mesmo. Direto estou conversando com ele. Tenho um grande prazer de ter sido um dos que plantou a sementinha aqui do Ministério Madureira em São Julião. Sempre que venho aqui eu me emociono muito em ver o crescimento da obra. Fico alegre de ver as irmãs aí tudo fardadas. Como o pastor Senas falou aqui no começo, muitas vezes pregava para as cadeiras, né? E Deus operou um milagre e encheu a igreja. Pastor Françoel também, que é um pastor que eu aprendi a amar. Tenho muito a agradecer a ele por ele ter me ajudado muito. E sempre que ele precisa, que fala comigo, eu faço o possível. E o pastor Françoel nunca chegou para mim falando alguma coisa pessoal para ele. Sempre é para a igreja. E eu tenho o maior prazer de fazer o que está ao meu alcance para meus irmãos da igreja. Tenho um grande amor para os irmãos. Eu amo de coração mesmo a Igreja Madureira em São Julião. É um prazer também conhecer o pastor Vonner, né? No tempo que nós fundamos, nós ainda fomos 2 vezes festividade lá em Monte Castelo, né? Tive o prazer de conhecer o pai dele, muito bom. Para não ficar só nas minhas palavras, quero só deixar o Salmo 91. Diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Se prepare. Aleluia. E a palavra desta noite confirma que a vinda do Senhor está próxima. Muitos sinais se cumprindo, irmãos. Aleluia. Todos os dias nesta terra, apontando que Jesus está às portas.
Que Deus abençoe. Ó Senhor, pela instrumentalidade deste homem que o Senhor trouxe até aqui. Ó Deus, nós viemos até esse lugar para ouvir mais uma vez a Tua voz. A voz que cura, liberta, transforma, restaura o homem e prepara para a vinda iminente do Teu Filho. Por isso, Pai, eu te peço, usa este homem e fala conosco, em nome de Jesus. Obreiros da casa, todos os pastores, no nome do Senhor Jesus, amém? Louvo a Deus também pela vida do pastor Volney Nogueira, filho do pastor Carlos Nogueira. Sou feliz por ter a amizade da família Nogueira. Levo um abraço e a saudação ao pastor Carlos, a qual eu admiro muito pela sua liderança, pela sua humildade, que Deus continue abençoando. Também o Senhor, Deus continue abençoando, uma honra tê-lo conosco, revê-lo. É um grande homem de Deus. Sempre que estou conversando com ele me aconselha e eu sempre... Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois ele diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Depois ele vai dizer: e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e ser batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele qualifica a igreja nesses três pilares que ele estabelece diante da igreja primitiva. E logo após qualificar a igreja, a Bíblia diz que quando ele estava falando com os homens que estavam ali ao seu redor, uma grande multidão que estava ali. Por quê? Porque aonde Jesus estava também uma grande multidão. Ali tinha cerca de mais ou menos 500 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Todos estavam ouvindo ele falar. Quando de repente a Bíblia diz que ele começa a ser levado, ele começa a subir diante dos olhos daquela multidão. Quando de repente a multidão olha ele subir e começam a fixar os olhos sobre ele, e ele vai subindo. Quando de repente a Bíblia diz que uma nuvem oculta ele dos olhos dos discípulos, e enquanto eles estavam olhando para cima, do lado aparecem dois olhos de branco. O seu rosto resplandecia, o seu corpo resplandecia. E pastor Nilson, ele olha para aquela multidão, pastor Volney, e os dois anjos olham para eles e dizem: varões galileus, por que ficastes olhando para o céu? Se esse mesmo Jesus que viste subir ao céu, da mesma forma ele vai voltar, da mesma forma ele virá buscar a sua igreja. E Jesus está voltando para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, porque é uma promessa, e a promessa está de pé. E que promessa é essa? Que nós vamos morar no céu com nosso Senhor, que nós vamos morar no céu com Jesus. Porque nós vivemos em um tempo em que as pessoas não querem mais falar sobre a eternidade. Estão preocupadas com as coisas daqui, estão preocupados com o namorado, com a namorada, com o esposo, com a esposa, com a faculdade, com o trabalho, com a fama, com o
Eu nem casei ainda, primeiro meu casamento. Eu nem me formei na faculdade, primeiro a minha faculdade. Não volta agora não. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus está à porta. Jesus está à porta. E Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A terra nunca foi o seu lugar. Aqui é transitório, aqui é momentâneo, aqui é passageiro. Deus não fez você para viver na terra. Deus fez você para viver no céu eternamente com Ele. A igreja que é pura, a igreja que não é laodiceana, vai subir com o Senhor, vai subir com o Senhor. Você pode viver da forma que você quiser. A Bíblia ela te dá liberdade para viver, mas quando Jesus voltar, não adianta querer mudar, não adianta querer se preparar, não adianta se arrepender. Por quê? Porque já é tarde demais. Jesus já voltou, já buscou a sua igreja, já tirou o Espírito Santo da terra. O tempo de mudar é hoje, o tempo de estar preparado é hoje. A vinda de Jesus vai ser repentina. A Bíblia vai dizer que a vinda de Jesus é como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. A vinda de Jesus é inesperada, e a Bíblia vai dizer que a vinda de Jesus é comparada como um ladrão que vem de noite. Porque olha para cá, há duas coisas que são semelhantes na vida do ladrão e na vida de Jesus. A primeira é que o ladrão não avisa a hora que vai chegar. Ou você acha que o ladrão vai passar na frente da sua casa, vai olhar a casa e vai dizer: ô, casa bonita. Vai olhar seus móveis lá dentro e vai dizer: que móveis bonitos. Eu vou ligar para a pessoa e vou dizer: tal hora de madrugada eu vou passar na sua casa. Ele não avisa, porque se ele avisar, a pessoa vai ficar preparada. Ela vai reforçar a fechadura, ela vai reforçar a porta, ela vai colocar grade, ela vai esperar o ladrão chegar e ela vai estar preparada. E o ladrão não avisa, por quê? Porque o ladrão quer te pegar de surpresa. Assim também é a vida de Jesus. Jesus, ele não avisa a hora que vai chegar, ele vai chegar de repente, e se você não estiver preparado, você vai ficar. Quando Jesus ele vai falar acerca da sua vida, ele vai contar uma parábola, que ele vai dizer: o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. Todos aqui conhecem a história. Haviam 10 virgens, 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. Olha para cá, o casamento judaico é diferente do casamento no Brasil. Por quê? Porque no Brasil o noivo espera a noiva, sim ou não? O noivo espera a noiva, sim ou não? No casamento judaico, em vez do noivo esperar a noiva, é a noiva que espera o noivo. E detalhe, a noiva não sabe a hora que ele vai chegar. Por quê? Porque na cultura judaica o noivo atrasar de propósito. Para quê? Para gerar expectativa no encontro da noiva. E olha para cá, uma coisa a noiva sabe: ele vem. Ela é de programar, calma, mas uma coisa a noiva sabe: ele vem. Mas uma coisa a noiva não sabe: é a hora que ele vai chegar. Por quê? Porque o noivo chega de repente. E olha pra cá, na cultura judaica, ou no judaísmo, o casamento não era feito de dia, porque o dia é muito quente, por causa dos raios solares. Então eles faziam um casamento à noite. Por quê? Porque a noite era fria. E dentro de Israel as ruas são estreitas, as ruas são vielas,
ou seja, eram ruas estreitas e pequenas que eram escuras. Então a noiva deveria esperar o noivo com a lâmpada. E para que serve a lâmpada? A lâmpada serve para identificar o noivo no meio das ruas. Olha para cá. A noiva deveria ir para certo local e esperar alguém gritar dizendo: aí vem o noivo. Quando ela escutasse alguém gritar: aí vem o noivo, ela se levantava, limpava as suas vestes, pegava a sua lâmpada, e a lâmpada que estivesse acesa, ela iria identificar o noivo no meio das ruas. Ou seja, só consegue ver o noivo quem está com a lâmpada acesa. Eu vou repetir de novo: só consegue ver o noivo quem está com a lâmpada acesa. Quem estava com a lâmpada apagada poderia até ouvir o barulho, poderia até ouvir o grito, mas não iria conseguir ver o noivo. Por quê? Porque as ruas são escuras, e a única maneira de ver o noivo é com a lâmpada acesa. É com a lâmpada acesa. Olha para cá. É por isso que tem gente que vem para um congresso como esse, que vem para uma festa como essa, e não dá glória, não sente nada. Por quê? Porque chegou com a lâmpada apagada. Aí olha para o irmão e diz: eu não sei porque o irmão dá tanto glória, eu não sei porque o irmão pula, eu não sei porque o irmão fala em línguas estranhas, eu não sei o que ele está vendo que eu não estou vendo. Eu vou te dizer uma coisa: é porque ele está com a lâmpada acesa e você está apagado. A única maneira de ver o noivo é com a lâmpada acesa, é com a lâmpada acesa, é com a lâmpada acesa. A lâmpada está acesa. Tem alguém que está aceso nessa noite? Tem alguém que está aceso? Ele veio montado no jumento, mas na segunda vinda ele virá montado no cavalo de glória. Na primeira vinda ele veio como rei, mas na segunda vinda ele virá como rei, como o Senhor. Na primeira vinda ele veio para morrer, mas na segunda vinda ele vai vir para reinar eternamente, eternamente, eternamente. Levante essa mão que eu vou liberar essa palavra. Na primeira vida ele veio como cordeiro, mas na segunda vida ele virá como leão, como leão, como leão, como leão, como leão. Ele está voltando, ele está voltando. Vou encerrar. 1 Tessalonicenses capítulo número 4, versículo 15. Dizemos nós, pois, isto pelas palavras do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e nos encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. O seu lugar não é a terra, o seu lugar é a eternidade com Jesus. Jesus está voltando, Jesus está voltando. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.
alguém colocar a mão na cabeça, para o pessoal colocar a mão na cabeça que Deus ia tocar. E na hora que eu estava orando, lá eram 4 fileiras, na fileira do meio, do lado esquerdo, havia um homem, e o homem tinha um câncer de próstata. Olha para cá, o homem colocou a mão na cabeça, e quando eu estava orando, eu disse: câncer, seja curado. Ele sentiu o corpo dele queimando. No outro dia, ele correu lá na clínica onde eles estavam fazendo o tratamento do câncer de próstata. Ele fez o exame, que eu não me lembro o nome, e quando ele concluiu o exame, que saiu o exame, no relatório do exame, no diagnóstico do exame, pastor Françoel, já não tinha mais nenhum câncer, porque Deus curou ele. O mesmo Deus que curou ele é o mesmo Deus que vai te curar. Coloca a mão na cabeça, que eu vou dar uma ordem agora. Eu digo: caroço, ouça minha voz. Eu digo: dores, ouça minha voz. Eu digo: doença física ou espiritual, fique agora sobre a regência do meu ministério. Eu digo: mal caia por terra agora. Enfermidade seja curada no nome de Jesus. Sai todo mal no nome de Jesus. Amém? Levanta a mão. Depois você conta o testemunho. Levanta a mão. Deus nesse momento vai derramar uma glória. Eu vejo uma nuvem de glória entrando nesse lugar. Sabe por quê? Na medida que essa nuvem de glória entrar, uma nuvem negra vai sair. Por quê? Porque alguém incomodado com o crescimento da igreja